E hoje é o último dia de junho e com a chegada das férias, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros vai ter classes especiais na sua escola bíblica dominical. Muito bacana, serão 3 temas diferentes. Ontem, você se lembra, a gente falou sobre a classe de música reformada e hoje quem está com a gente ao vivo aqui no Notícias do Bem é o Matheus Casimiro, que é professor da classe, que vai tratar sobre como o crente deve trabalhar. É um assunto importantíssimo para todos nós, para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Matheus, seja bem-vindo ao Notícias do Bem, ao vivo. Bom contar com a sua participação aqui para a gente falar dessa EBD de férias, uma EBD diferente, mas também muito importante, que nós vamos ter 4 aulas sobre temas que fazem parte do nosso dia a dia do ponto de vista cristão, né? Bom dia, tudo bom? Um prazer aqui estar com vocês. De fato, nós montamos essa aula, eu vou dar ela em parceria com o professor Vitor Amâncio também, que é meu parceiro, sempre foi meu parceiro de dar aulas na Mocidade durante muito tempo, e a gente deve começar, então, semana que vem com 4 aulas. O interesse, de fato, é a gente conseguir ter uma discussão sobre essa questão de trabalho, que, ao mesmo tempo, fundamente alguns princípios bíblicos, né, que tragam algumas questões que a gente vê de princípios norteadores da Bíblia, de como a gente conduz, mas, por outro lado, a gente consiga refletir isso mediante a nossa realidade, né? Nossa realidade paulistana, de São Paulo, né? De extrema valorização do trabalho, de extrema valorização, né? Desse ambiente corporativo, e quais são os pecados e decorrência disso, quais são as potências que a gente tem de ser crente e se posicionar bem com relação ao nosso trabalho. Então, a gente vai procurar sempre ter por objetivo do curso esse debate, né? Fundamentar biblicamente e, ao mesmo tempo, trazer isso para um debate do contexto paulistano. Deus, e eu gostaria, assim, que você explicasse um pouquinho mais também o nosso público-alvo, né? Quem é que pode participar dessa classe? Tipo, a partir dos 17 que já trabalha, 16 ou não, né? Já estou colocando os novinhos, quem já quer trabalhar, né? Mas já quer trabalhar, que vai ingressar nesse mercado já para conhecer um pouquinho. Mas qual, assim, esse público mesmo que vocês pretendem atingir? Olha, até uma das coisas que a gente pretende assim, abordar um pouco no curso é que muitas vezes a nossa percepção do que é trabalho é diferente daquilo que a Bíblia coloca como trabalho. O trabalho, segundo a Bíblia, ele tem a ver com a atividade produtiva, de você gerar frutos. Podendo ser isso, né, assalariado, né, de você ter um retorno de pagamento com relação a isso ou não. Então, obviamente, esse tema se destina a pessoas que estão no mercado de trabalho, que atuam para isso, que têm essas relações dos conflitos do mundo corporativo, do mundo, enfim, que você lida com isso, mas também a todos aqueles, eu acho que a reflexão passa por isso, né, das nossas atividades não remuneradas, que, de certa forma, são trabalhos que geram frutos e que a gente tem que encarar isso como um trabalho, como algo que está nas nossas mãos, dados por Deus, para que a gente seja produtivo e gere fruto. Então, eu entendo que esse tipo de atividade possa se destinar tanto a adolescentes, né, que estão na sua época mais de escola, já pensando nos cursos que pretende fazer, que profissão vai pretender fazer, como as pessoas, né, que já saíram dessa parte de formação, estão dentro do mercado de trabalho, ou muitas vezes que não estão no mercado de trabalho, ou se dedicam a outros afazeres, né, de cuidado de pessoas da família, de cuidado com a casa, de cuidar dos outros, muitas vezes, e que isso, segundo a Bíblia, também é trabalho, né? E isso, segundo a Bíblia, a gente tem que entender como é que isso a gente pode fazer pensando em gerar frutos e honrar e glorificar a Deus. Então, o público é super abrangente, né? Talvez não tenha um determinado limite para isso. É verdade. A gente não tem uma limitação de idade, mas a gente tem uma limitação de tamanho da classe, né? Como é que vai funcionar isso? São os primeiros que chegarem, porque a classe vai ter que capacidade? 50, 60 alunos, Matheus? E como é que vai ser? Não precisa fazer inscrição prévia, não é isso? Então, assim, vai ser por ordem de chegada mesmo a acomodação do pessoal, né? Exatamente. Eu acho que a ideia é que a Escola Bíblica de Férias, ela não vai ter inscrição, ela vai ser por chegada, de fato. E aí a gente vai ter uma programação dos 4 cursos. A gente vai disponibilizar material também. Então a ideia é que muitas vezes, seja por algum motivo que você já tenha, de repente às vezes uma viagem programada, de você não conseguir acessar,
A gente está querendo organizar as 4 aulas, também deixar muito claro o que vai ser dado em cada aula. A gente vai ter textos bíblicos que vão ser abordados em cada uma das aulas, e a gente vai ter uma bibliografia básica também do Tim Keller, que é aquele clássico, né, Como Integrar Fé e Trabalho, que a gente vai utilizar para dar suporte às aulas. Então, a ideia é que a aula também ela vai ser uma base para essa reflexão, mas que, esporadicamente, quem não conseguir também chegar ou frequentar necessariamente os 4 dias, consiga também acompanhar tendo esse conteúdo, certo? Mas vai ser, eu acho que bem concorrido, sim, vão ter essas 50 vagas e vai ser por ordem de chegada. Mateus, quando a gente fala de trabalho e focado nisso mesmo, né, no trabalho voluntário, do cristão ali, que ele quer desempenhar alguma atividade, a gente pensa muito nos novos membros que estão integrando a nossa igreja, que chegaram, foram recebidos, e às vezes eles têm aquela ansiedade de poder atuar em algum ministério, de poder ajudar de alguma forma, né? Como que vocês pensam, assim, como que vocês prepararam e analisando, eu acredito, quais seriam as principais ansiedades de quem está na igreja e quer se desenvolver, e quais normalmente são os principais desafios? Tainá, eu acho excelente a sua pergunta, porque eu acho que no nosso meio, né, tanto profissional como também no meio ministerial, né, vamos dizer assim, do trabalho na igreja e tudo mais, a gente, no geral, tem uma sacralização de determinadas funções, em que a gente coloca isso no mais alto patamar, então a gente valoriza determinadas ocupações, determinados ministérios, enquanto outros ministérios, muitas vezes, a gente não dá o devido status, embora sejam igualmente importantes, né, tanto para a nossa construção como sociedade, no nosso trabalho secular, como na formação, na construção do corpo da igreja. Eu acho que na reportagem anterior da minha fala, a gente viu um exemplo disso, né, de como, por exemplo, um conjunto de mulheres que estão reunidas nessa atividade de ação social e de evangelização por meio do trabalho manual, você consegue desenvolver um trabalho super importante na igreja, estrutural na igreja, por uma coisa que muitas vezes, num primeiro momento, a gente nem imaginaria que poderia ser utilizado para o ministério da igreja. Então, acho que a primeira coisa é você se identificar o que você tem uma aptidão natural para fazer, né? O que você gosta de fazer. Então, se você, por exemplo, tem uma pessoa que tem uma extrema dificuldade de falar em público, não é por aí que você vai começar. De repente você vai eliminando questões que você já naturalmente não tem uma determinada aptidão a fazer. E uma segunda questão é você ver qual é a demanda da igreja. Você procurar estar sensível de conhecer quais são as redes de atuação da igreja e muitas vezes até ver lacunas dessas atuações na igreja, ver questões que muitas vezes você teve vivência, você teve experiência, ou a sua família tem uma determinada experiência que você vê que na igreja não tem essa atuação. Se você enxerga isso, você tem essa visão, isso já é um primeiro passo de um ministério que pode se formar. Ou você integrar um ministério que já acontece, dando força e dando ênfase à execução dessa determinada tarefa. Mas muitas vezes a gente tem que tirar essa venda dos nossos olhos, porque muitas vezes a gente, quando chega na igreja, acha que ou você vai saber cantar, então você vai para o ministério de louvor, vai para um coral, vai ajudar na orquestra, alguma coisa do jeito, ou você vai dar aula, ou você vai cuidar de alguma sociedade interna, e muitas vezes quando você não se encaixa em nenhuma dessas questões, você entra numa grande crise existencial do que eu vou fazer na igreja, né? Mas na verdade a igreja é muito mais ampla do que isso, muito mais ampla. Então, você ter um coração sensível de procurar as demandas da igreja, de procurar quais são as demandas de trabalho em que sua igreja já realiza, é um primeiro passo, né, para você ter uma determinada questão. E ter um olhar desprovido de determinados preconceitos, né? A gente tem, né, na nossa formação, muito esses pré-requisitos, de muitas vezes entender que a gente só vai poder, trazendo o exemplo da vida profissional, sendo bom profissional, ou a igreja valoriza muito a questão, por exemplo, do médico, do enfermeiro, né, que são profissões que você pode ter de determinado ganho, mas ao mesmo tempo você consegue também ter uma aplicação em seu ministério. Aí, se você é publicitário, você entra num grande bug, né, de que forma eu consigo ser publicitário, e se você tem uma outra profissão, às vezes isso fica mais difícil, de como é que você também pode trazer questões da sua vida profissional para dar suporte e auxiliar a igreja. E existe grandes potências de a gente fazer essa relação. Agora, isso tem que partir de uma primeira sensibilidade e de uma proatividade sua
uma disposição no seu coração de querer contribuir, de querer ajudar, de entender que aquilo que você faz, daquilo que você conhece, daquilo que você estudou, daquilo que é uma aptidão que você tem, daquilo que é um talento que você tem, isso sim pode ser usado para o reino. E não importa qual é esse dom, não importa qual é esse talento, importa é a disposição no seu coração de você conseguir utilizar isso em prol do reino. Um exemplo, né? Eu tenho um conhecido na igreja que ele tinha muito dessas crises do que fazia, e até que teve um dia que deu um pepino na igreja por causa de projeção. E ele se dispôs a ajudar a coisa da projeção, e no final ele super se integrou nessa uma etapa da igreja que não tinha ninguém que cuidava dessa parte de projeção de mídia no decorrer do culto. E ele tomava isso com um grau de responsabilidade tão grande que de fato ele não faltava nunca, tinha aquele senso de responsabilidade na atividade que ele estava fazendo, e numa atividade que às vezes se você não está esperto, você nem sabe que isso é uma questão para a igreja, que isso é um ponto para a igreja, né? E ao mesmo tempo ele contribuiu para a igreja durante muitos anos nessa frente, fazendo um serviço que muitas vezes nem era reconhecido como uma necessidade. Mas no dia que não tem, no dia que dá pepino, aí você sabe que uma pessoa para cuidar disso é extremamente importante, né? Então, ter essa capacidade de percepção, de auxílio, muitas vezes ela é muito relevante para a gente poder servir a Deus com aquilo que a gente sabe fazer no ponto que é necessário para a igreja. É verdade. Agora, Matheus, dá para você antecipar para a gente? Vão ser 4 aulas, na verdade, né? Começa nesse domingo, vai durante todo o mês de julho. Qual o conteúdo dessas aulas? Quais serão os temas principais que vão ser tratados nessa classe? Então, na primeira aula, a gente vai tentar construir primeiro a ideia do que é trabalho, que é essa primeira parte que eu falei, né? Como a Bíblia define o que é trabalho. E entender que trabalho foi uma criação de Deus, né? Ele estava quando Deus, no Gênesis 1 e 2, descreve a criação do mundo, ele criou o trabalho e criou o descanso. E ele, como Deus, ele trabalhou durante 6 dias, ele descansou também durante um dia. E aí é que é o ponto, Deus não precisava descansar, né? Deus não cansa. Mas ele estava ali criando um princípio norteador da nossa vida, da gestão do nosso tempo, entender como é que a gente deveria gerar o mundo que nos cerca. E a gente, a partir do momento em que entra o pecado no mundo, essa nossa relação de trabalho, ou seja, de atuação, né, no meio que a gente vivia, no intuito de promover a glória de Deus, com o pecado isso se rompe. Então a gente passa a ter dificuldades na nossa forma de se relacionar com o que nos cerca e de produzir questões que isso nos cerca. Uma das primeiras coisas que ficou bem evidente isso, que uma das consequências do pecado para a vida de Adão, descrito lá em Gênesis 1 e 2, é que a partir em determinado momento, Adão teria que suar para conseguir lavrar a terra. A terra daria brolhos, daria espinhos, teria dificuldade de fazer uma atividade que num período antes do pecado no mundo isso não teria. E aí, ao longo das 3 aulas, nós vamos ver dificuldades que todos nós temos em ser produtivos. Dificuldades em que nós enfrentamos, no mundo corporativo ou fora dele, de entender a relevância do trabalho. No primeiro momento, a ideia é de sacralizar, né, de entender que algumas questões são mais importantes que a outra. E num contexto, e é muito interessante a gente ver isso, que a gente vive numa sociedade em que praticamente 60% das pessoas são infelizes na atual ocupação em que elas exercem. Então, de que forma a gente consegue ter o senso de vocação, né, num trabalho, de que forma a gente consegue resgatar esse trabalho? Será que as nossas perspectivas da forma de entender trabalho estão equivocadas, né? O que à luz da Bíblia a gente tem isso? A gente vai ver outros problemas, por exemplo, com das relações de sufocamento, né? Como muitas vezes as nossas relações com chefias, as relações que a gente tem nas nossas famílias, e muitas vezes, ao invés de elas contribuírem para uma edificação e uma melhoria da nossa qualidade de trabalho, o quanto que isso, na verdade, atrapalha, né? Como é que as relações com os nossos colegas de trabalho, muitas vezes elas são defeituosas, elas são um grande peso para tirar uma boa qualidade de exercício da nossa atividade profissional. E vai ter uma outra questão que a gente vai abordar, que é a dificuldade, muitas vezes, que a gente tem do senso dessa distinção entre trabalhar dentro e fora da igreja. Será que da onde vem essa distinção, né? E em que momento a gente sacraliza determinadas atividades e em outras atividades a gente coloca, isso é uma atividade secular, né? E o Tim Keller, inclusive, estrutura muito isso no livro dele. Então a ideia é, com base
em Gênesis, em Eclesiastes, em alguns textos que a gente vai ter aí de Efésios, alguns textos que a gente vai pegar do Evangelho, mais o livro do Tim Keller, a gente trazer alguns princípios e, com base nisso, refletir na nossa atividade paulistana. Vou dar um exemplo, né, finalizando a minha fala nesse tópico, dessa sua pergunta. Por exemplo, a gente vê que quando Deus cria o trabalho, Ele nos dá uma gestão do tempo. E quando a gente vai ver, por exemplo, que em outros textos como Provérbios, a gente vê que trabalhar pouco, isso é pecaminoso, e trabalhar muito, ser workaholic, também é pecaminoso. A gente precisa entender qual é o grau de equilíbrio que a gente tem que ter na nossa relação com o trabalho. E como é que a gente mede esse grau de equilíbrio? Né? Entendendo que os dois extremos, eles têm fundamentos pecaminosos na nossa forma de relacionar. E é muito comum que a gente viva um ambiente em que a gente vê muitas pessoas workaholics na nossa igreja. E a gente normaliza isso, né? Como se não fosse uma questão para a gente pensar, para a gente refletir. E sobretudo isso é muito mais bem visto pelos homens, né? De homens que muitas vezes são muito dedicados aos trabalhos, trabalham muito, em casa estão esgotados, né? Não conseguem participar da criação dos filhos porque estão esgotados, não conseguem edificar a esposa que está esgotado, e a gente... isso não é um assunto que muitas vezes é tratado ou pensado, ou de que forma a gente consegue trazer uma reflexão mais interessante para isso. Então, isso logo, talvez, na primeira aula, a intenção, de certa forma, é a gente levantar essa poeira debaixo do tapete e a gente ver as consequências, né, que o pecado traz para a nossa relação de trabalho. Não, Matheus, com certeza vai valer a pena participar dessa classe também. Aliás, a gente já está dividido aqui, se a gente vai para a classe da música, agora se a gente vai para a classe do trabalho. A gente já não sabe nem para que classe vai. Então vai ser uma tarefa realmente muito agradável a gente poder, todos os membros, né, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e visitantes, resolverem para que classe vão a partir desse domingo. Matheus, obrigado pela sua participação conosco aqui. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério. Amém, gente. Prazer sempre estar com vocês. Um abraço.